Cheguei agora de uma visita de locação. Amanhã eu vou gravar uns drinks. Fui lá pra ver qual que era do cenário, qual luz eu precisava levar pra usar. Já deixar tudo programado. Tô usando boné porque meu cabelo tá daquele jeitinho, já tá sem corte, precisando cortar de novo. Mas não vou usar boné em casa não, porque não sou nenhum esquisito. Daqui a alguns poucos minutos eu tenho terapia. Hoje é quinta-feira, dia 9, são 3 horas da tarde e eu tô indo pra terapia agora. Tchau. Comecei a assistir Fundação ontem, a série que adaptou a obra de Asimov. E que universo gigante, velho. Que universo gigante. Fico comparando com o Senhor dos Anéis, Game of Thrones, o próprio Duna também. E parece que o universo de Fundação é muito maior do que essas outras obras, sabe? E tô falando especificamente da série em si, assim, do universo da série, não dos livros. Eu acredito que o livro seja muito maior do que a série, porque geralmente é, né? Geralmente a literatura é sempre maior e mais rica em detalhe do que as adaptações cinematográficas. Tô indo pra uma gravação daqui a pouco. Terminando de comer pra pedir o Uber. E tomando café, o resto de café que a Evelyn deixou. Café frio tem um gostinho de desgraça anunciada. Nem gosto tanto de café. Ainda mais um café frio, ruim. Mas é o que tem. No episódio passado do Dias Comuns, falei sobre os podcasts que eu tava ouvindo. E aí fiquei pensando, quando eu tava editando o vídeo, fiquei pensando nos podcasts que eu mais ouvia, assim. E no começo de tudo, acho que o primeiro podcast que eu passei a ouvir mesmo, assim, foi o The Ground Up Show. Ground Up, não sei como é que se pronuncia direito essa palavra. The Ground Up Show de Matt D'Avella, que Matt D'Avella é aquele bicho do diretor, o criador, enfim, do documentário sobre os minimalistas. Esse tema foi bem difundido e hypado, acho que lá por 2017, 16, por aí. E aí eu assisti primeiro o documentário e me pegou de um jeito bizarro, assim. Acho que a maioria das pessoas, talvez, que tem um primeiro contato com o minimalismo, sofrem um impacto muito grande, porque é uma filosofia massa, assim, no final das contas, sabe? Esse documentário, fiquei doido, comecei a aplicar alguns conceitos na minha vida. Enfim, depois eu achei, através do algoritmo do YouTube, assim, sem procurar, mas aparecendo na minha home, um vídeo de Matt D'Avella. Aí eu comecei a seguir o cara, assistir as coisas. E depois que eu fui saber que era ele quem tinha feito esse documentário sobre os minimalistas, que tava na Netflix, não sei se tá mais. Mas enfim, aí passei a ouvir o podcast dele, The Ground Up Show. E foi, assim, um grande antes e depois na minha vida, na minha carreira de videomaker, de pessoa criativa, sei lá. Foi a primeira vez que eu passei a levar mais a sério e querer levar mais a sério o que eu fazia criativamente, assim, né? Porque não fui pra colégio nenhum, não fiz faculdade, então intuitivamente fui aprendendo sobre muita coisa. Principalmente na parte no lado de negócios, assim, tratar a minha criatividade como um negócio, como uma ferramenta para negócio. Mas o que eu quero dizer é que foi a partir do podcast de Matt D'Avella que eu entrei nessa toca de coelho chamado podcasts. E assim, né? Para uma pessoa como eu que não fez faculdade, que não fez curso técnico, que não fez nada, que não tinha nenhum contato com as pessoas da indústria do audiovisual aqui no Brasil, na minha cidade, no meu bairro, enfim, ter encontrado esse podcast foi incrível, porque foi minha experiência de campo, assim, sabe? De ver de entender os processos das outras pessoas que faziam o que eu almejava fazer. Eu tô atrasadíssimo, que o Uber tá faltando 2 minutos pra chegar. Enfim, acho que foi por isso que podcasts, em geral, foi um canal muito bom pra mim, assim, tanto pessoal quanto profissionalmente, porque me permitiu esse contato com pessoas diferentes, visões de mundo diferentes, perspectivas diferentes sobre N assuntos, não só audiovisual, mas literatura, filosofia, sociologia, enfim, variedade de assuntos que eu não sei aonde eu teria tido contato se não fosse podcast, se não fosse internet,
propriamente dito, no final das contas. E se não fosse isso, eu não sei onde eu teria contato e quando, sabe? Então é isso, assim, sei lá, procura, sabe? Minha dica, tô falando isso pra só dar essa dica aí. Procura outras perspectivas de alguma forma, sabe? Conhecer outras perspectivas de alguma forma. Entender a visão de mundo das pessoas e tal. Isso é muito importante pra qualquer pessoa, principalmente pra gente que trabalha com criatividade, trabalha pensando e tal. É isso. Vou guardar a câmera que o Uber tá chegando e eu tenho que zarpar. Parecer audiológico. Limiares auditivos normais bilateralmente. Curvas timpanométricas do tipo A com presença de refluxo contra curvas timpanométricas do tipo A com presença de refluxos contralaterais em ambos os ouvidos. Ver essas coisas assim de exame médico que eu não entendo os termos técnicos me faz lembrar de um filme de Woody Allen. Eu não lembro qual é, mas não lembro se é Annie Hall, enfim, não lembro, mas eu tenho uma cena assim que ele é criança e a mãe leva ele no médico porque ele tá triste. E aí o médico pergunta por que ele tá triste. E aí ele fala que o universo está se expandindo. E se o universo está se expandindo, uma hora vai estourar e todo mundo vai morrer. Os personagens de Woody Allen sempre foram hipocondríacos. E toda vez que eu leio alguma coisa assim desse tipo, eu me lembro dos personagens dele e fico imaginando que o universo está expandindo e eu vou morrer. Então eu falei que eu tinha começado a assistir Fundação, a série adaptada dos livros de Asimov, e que tava massa. Só que eu tava assistindo, aquele era o terceiro ou segundo episódio, acho que o segundo, e realmente tava legal. Só que depois vai caindo de um jeito muito mal, sabe? Eu acredito que eu tenha terminado a primeira temporada. Terminei assim me arrastando só pra dizer, terminei, sabe? Porque muito fraco. Sempre que eu vejo essas séries assim de época, entre aspas, que você vê que tem um orçamento gigante e que são grandes apostas dos streams, eu sempre comparo com Game of Thrones e fico me perguntando por que Game of Thrones se tornou o que foi, assim, culturalmente, sabe? Como ela conseguiu entrar na cultura dessa forma, assim, tão forte. E aí eu comparando Fundação com Game of Thrones, eu percebi que Fundação tinha tudo também pra chegar ao nível de Game of Thrones, mas as escolhas, eu acredito que os roteiristas e o pessoal que adaptou focaram muito em coisas mais superficiais em relação a Game of Thrones, porque Game of Thrones é uma guerra política que rola por trás, é quase como um House of Cards medieval. E aí essas outras séries não focam nessa coisa política assim, sabe? Nos bastidores, no que está acontecendo por trás, nas motivações. É sempre a coisa mais superficial e parece que eles sempre priorizam o visual, ou seja, os conflitos externos, ao invés de priorizarem os conflitos internos. Porque Game of Thrones é basicamente isso, assim. Tem umas mortes, tem umas coisas assim, mas tudo tem um motivo político por trás. Não é matar por matar, sabe? Não é guerra por guerra, não é... Enfim, efeito especial por efeito especial. Outra série também que eu comparei quando estava assistindo, que terminou recentemente, foi Shogun. Uma série do Star Plus. Série muito bonita visualmente, assim, a fotografia é impecável, impecável. Tinha uma guerra política, assim, um conflito político por trás, tinha, mas não sei. Talvez se a série se sustentasse para além de uma temporada, talvez ela se tornasse maior do que ela foi. Me parece que ela ficou muito num núcleo, assim, numa bolha só, sabe? Não extrapolou. Isso também levando em conta, comparando com os streamers, né? Porque Game of Thrones é da HBO, da HBO. Todo mundo conhece a HBO. Desde os anos 90, todo mundo associa a HBO à qualidade. Por causa das séries Sopranos, The Wire, enfim. Então, qualquer série que venha da HBO, a gente, enquanto audiência, vai já ter na cabeça que é uma série boa. Porque a HBO raramente errava, assim, sabe? Então, conta isso também pro peso da série. Mas sei lá, Shogun, uma série muito bonita, velho. Muito bonita. O final parece meio ambíguo. É o fim, mas não é.
Os criadores disseram que não vai ter uma segunda temporada porque eles já encerraram tudo, não tem mais o que falar sobre. E ela foi feita e planejada para encerrar na primeira temporada mesmo. Então, sei lá, mas eu fico com a sensação de que caberia uma segunda temporada, pensando nesse aspecto mais político da coisa, assim, as consequências da violência, as consequências dos atos do pessoal. Outra coisa também que fiquei meio... Pô, que merda, velho, poderia ser melhor. Foi o fato de que Shogun se passa no Japão, mas tem muito português lá e padre português. Porque é naquela época que os jesuítas que iam em outros países assim pra evangelizar. Evangelizar não é a palavra. Só que lá os caras não falam português. Os próprios portugueses não falam português, falam inglês. E a gente sabe, né, que isso acontece por causa de como os americanos são. Não assistem filme com legenda. Então é uma escolha. Toda vez que você vê um filme que você sabe que a língua nativa daquele contexto lá, daquele país, sei lá, é francês, africano, sei lá, mas no filme os caras retratam como um inglês, é escolha, porque eles estão priorizando o mercado americano, porque eles sabem que os americanos não gostam de assistir filme com legenda. Igual a gente aqui também no Brasil. A grande maioria das pessoas não assiste filmes legendados, assistem dublados. E assim, tudo bem, né? Mas essa distorção histórica, entre aspas, é uma merda, porque enfraquece a narrativa da coisa, sabe? Shogun poderia ser muito mais imersivo do que foi. Meline mandou eu tirar esse móvel daqui e botar pra lá, porque ficava melhor. E faz sentido mesmo. Se eu não me engano, essa aqui já é a terceira vez que eu movo esse móvel do lugar nesse ano. Não sei onde botar ele, o que fazer com ele, sei lá. Mas aqui de fato vai ser o melhor lugar. Eu decidi colocar a mesa aqui desse lado, de frente para a janela. E acredito que esse seja o melhor cenário para ter o computador. Parece até que a tela ficou maior, o quarto ficou maior, sei lá. Eu já tinha pensado em colocar aqui, nesse lado da parede, de frente para a janela, mas eu achei que a luz do sol iria me atrapalhar muito. Mas até que não, é só baixar essa persiana, que mesmo sendo branca, já alivia um tanto. A mesa aqui me dá muito mais possibilidades, e também a luz aqui batendo no meu rosto fica bonito, né? Uma luz bem feita, sei lá. Enfim, aí depois eu tenho que arrumar aquilo ali. Não sei, sentindo o corpo cansado, mas não é um cansaço de cansado, de fato. Procurando meu óculos. Mas não é um cansaço, sabe? É um cansaço de quem vai adoecer. E aqui? Linkin Park em pagode. Matação de comentários. O Sambor foi a porta de entrada para essas drogas mais pesadas. Os netos do Sambor que vocês não queimaram. Essa é pra quem não gosta de pagode nem de Linkin Park. Meu amigo. Tem limite, né? Mas enfim.